Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Bom dia para você conectado aqui em radioarquitetura.com.br, no nosso site, no seu dispositivo móvel pelo Radiosnet. Também estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube nesta manhã de quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022. Agora 9 horas e 33 minutos, tempo nublado na Grande Porto Alegre. E lembrando que todo o nosso material fica disponível para você acompanhar também após o programa nas nossas plataformas digitais, no Face, no YouTube, nas plataformas de streaming Deezer, Castbox, Spotify, TuneIn e também depois no Instagram. 9h33, começando mais uma edição do programa Neuro na Arquitetura com as arquitetas Priscila Benck e Gabi Sartori, hoje respondendo a perguntas. E eu me pergunto, será que é hoje que eu resolvo fazer aquela pergunta que vai deixar as duas numa saia justa? Eu não sei, eu não sei, porque hoje eu não estou muito bem e talvez eu pergunte mesmo. Gabi Sartori, Priscila Benck, bom dia. Bom dia, Lê, bom dia, Pri, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Lê, você não está bem? Não. Poxa vida, o que está acontecendo? Será que é o ambiente que você está que está te... O que virou isso aqui agora? É um divã? Que? Mudou? Mudou o programa? Perguntas e respostas. Eu também estou perguntando para você, Ale. Poxa vida. Mas, vivo? Tu quer que eu fale dos meus problemas ao vivo? Primeiro de tudo, bom dia. Bom dia, Ale. Bom dia, Pri. Muito feliz de estar aqui. E hoje aqui em São Paulo, dia ensolarado. Bem bonito, diferente daí, pelo jeito, né? Eu acho que é o clima aí que está deixando a Lê hoje mais para baixo, mais tristezinho, esse clima nublado de Porto Alegre. Mas vamos animar, vamos fazer desse dia. São as notícias que eu ando recebendo ultimamente, que ando cortando meu coraçãozinho. Ah, meu Deus do céu. Vocês sabem do que eu falo. Gente, muito bom dia quem está nos ouvindo, bom dia, Lê, bom dia, Gabi, sempre muito bom estar por aqui. E vamos animar esse dia, as perguntas alegres aí. Mandar um abraço para Ana Lazarotto, que já antes de começar o programa já me mandou um WhatsApp aqui, disse que está na escuta, então um beijo para a Aninha aí e para todos que nos acompanham também na rádio. Muito bem, meninas. Como a gente vai fazer? Vocês querem que eu faça a pergunta ou vocês de cara já vão fazendo a pergunta aí, já dando a resposta? Lê, traz a pergunta pra gente. A gente gosta tanto de ouvir sua voz. Ai, Gabi, me racha. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Sou estudante de arquitetura. É isso? Sim. É que eu estou meio perdido aqui. Sou estudante de arquitetura e estou no meu último ano, prestes a fazer o TCC. Meu tema é neuroarquitetura aplicada em ambientes hospitalares. Gostaria de saber se vocês têm materiais que possam auxiliar nesse processo. Que legal, né? Já logo no TCC fazendo um tema tão difícil, né? A gente sabe o quão complexo são ambientes de saúde. Fala, Só que eu te interromper para eu dar crédito, foi a Taya Duscher, tá? Que mandou essa pergunta, tá bom? Então, Taya,
Primeiro, te parabenizar aí pela escolha do TCC. A gente sabe o quão difícil é a gente escolher um tema. E quando a gente se debruça, então, em um tema tão complexo, que são os espaços de saúde, o que eu te diria, eu não sei se você já conhece, né? Mas a gente ama esse livro porque ele é realmente muito completo, que é o Healing Spaces. A gente já falou em algumas vezes, em alguns programas desse livro por aqui, mas a autoria desse livro é da Esther Sternberg, que inclusive ela é médica, e ela se dedicou ao escrever esse livro em tentar entender, né, o impacto que o ambiente de saúde tinha ali na recuperação dos pacientes. Então, eu considero esse livro como, além de ser uma leitura muito gostosa, ele é em inglês, tá? A gente não tem ele traduzido ainda, mas além dele ser uma leitura muito gostosa, ele traz muitas referências, muitas, assim, de muitas pesquisas que foram e que estão sendo feitas na área, né? Então, ele é, além de ser uma leitura muito gostosa, ele é um bom livro de apoio mesmo, de consulta. Tem, inclusive, um TED, de repente, para começar, antes do livro, um TED da própria Stan Sternberg falando sobre esse conceito dos espaços de cura, do Healing Spaces, que talvez pode ser uma porta para entender, né, o que ela fala, e daí depois entrar para se aprofundar nesse livro. Acho sensacional, Gabi, que você trouxe a referência. Eu também diria para procurar todas as pesquisas feitas por Roger Ulrich. A gente também já falou dele aqui em alguns programas. Ele foi um dos precursores aí nessa área de ambientes de saúde, porque a primeira pesquisa dele foi dedicada a entender o impacto que a vista de uma janela tinha na recuperação dos pacientes que ali estavam. Então, ele mediu os níveis de medicamento que foram colocados ali para os pacientes, né? Para aqueles que estavam com vista para árvores e outros para aqueles que estavam com vista para muros. E eles chegaram à conclusão que aqueles que estavam com vista para a árvore, né? A vista para a natureza, ela teve um impacto muito significativo na recuperação desses pacientes e na diminuição, inclusive, dos medicamentos. E olha que legal, né? A Esther Sternberg, ela conta essa história muito detalhadamente nesse livro, mas mais para frente ela vai falar de uma outra pesquisa que o Ulrich também estava desenvolvendo, né? Mais recente, o Ulrich e o Zermin, que eles fizeram uma coletânea de vários projetos evidence-based design, né, que a gente fala, projetos baseados em evidências científicas. Então, eles fizeram um compilado de mais de 100 projetos evidence-based designs no efeito do hospital na recuperação das pessoas e dos pacientes. Então, também é um super nome aí para buscar. Até aproveitando, Gabi, adorei que você trouxe as referências. Eu acho que a Taya já vai ter um mega, né, uma mega fonte aí para consultar. Eu acho que vale, quando a gente fala de os ambientes de saúde, especialmente os hospitais, pensar em todos os usuários que circulam ali. Então, por exemplo, como a Gabi trouxe uma referência do Roger Ulrich, lá de 84, que foi os primeiros estudos, né? Ele se baseava muito na questão da experiência do paciente. Mas acho que vale a gente pensar também que, além dos pacientes num hospital, a gente tem as pessoas que trabalham lá e que precisam estar bem para poder fazer um bom atendimento, assim como os familiares. Então, também dá para puxar algumas outras pesquisas para esse público. E daí eu lembrei muito na penúltima conferência da ENFA, que é uma conferência internacional que acontece sobre neurociência e arquitetura. Tem uma empresa que desenvolveu algumas pesquisas relacionando os espaços físicos dos ambientes hospitalares com a experiência dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, que normalmente é aquele perfil de pessoa que fica só no interior quase dos pavimentos, então ela não acessa a luz do sol. E essa empresa, que se chama Sky Factory, depois vale também ela a Taya dar uma pesquisada sobre isso, porque eles publicam as pesquisas, eles desenvolvem produtos que são muito semelhantes a esquadrias, a zenitais, então eles simulam como se tivesse uma abertura no interior de um hospital. E daí eles começaram a mensurar também como é que a partir dessa inserção
como é que foi a resposta desses profissionais. Então, diminuiu erros médicos, aumentou a capacidade de atenção desses colaboradores, o bem-estar deles também foi influenciado. Então, acho que vale também recorrer a essas pesquisas. E trazendo para um case do Brasil também, que eu me lembrei agora, a gente teve a oportunidade de conversar com a doutora Denise Thieme, que é do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E é muito legal porque dentro do hospital eles têm todo um núcleo de medicina integrativa, onde eles estão fazendo várias experiências nos ambientes físicos lá e criaram toda uma área de descompressão para os colaboradores, especialmente nesse período de pandemia, e o quanto isso não melhorou as situações de altos níveis de estresse e burnout que os médicos, enfermeiros estavam sofrendo nesse período. Então, acho que vale também uma referência nacional aí, de repente, visitar até esses espaços. Muito bem, vamos lá então, próxima pergunta. Antes de mandar um abraço para o meu xará, Alexandre Fiabani. Good vibes, diz ele. Né? Good vibes. Good vibes. A Gabi se achou. Voltou para os anos 70 e no Paz e Amor. Desculpa, estou pensando alto. Júlia Cavalcante. Cavalcante. Outra que está fazendo TCC. Estou fazendo TCC sobre espaço de desenvolvimento infantil baseado nos conceitos da neuroarquitetura. O que acha sobre o tema? E ela também quer indicações de livros para poder entender um pouquinho mais sobre esse assunto, Pri e Gabi. Daí falar sobre desenvolvimento infantil eu sou suspeita, né, Ale? É com a Gabi. Não, com a Gabi é ótimo, né? Eu não sou nem um pouco... Estou tentando me especializar, assim, nessa área. Estou fazendo uma especialização em neurociência e desenvolvimento infantil. E é uma paixão minha. Eu, desde sempre, gostei muito... de entender as crianças, porque eu acho que as crianças elas têm uma capacidade que a gente vai perdendo ao longo da nossa vida, que é viver aquele momento no presente, né, em sua totalidade. E além disso, de viver aquele momento no presente em sua totalidade, elas têm uma capacidade de exploração, de criatividade, de olhar as coisas com encantamento, em especial para aquelas coisas que elas estão ali vivenciando pela primeira vez. Então, eu acho que falar sobre criança e observar as crianças traz muitos ensinamentos para nós adultos, que às vezes perdemos essa essência que é tão humana, né? Então, é um assunto que eu sou muito, muito apaixonada. Então, desculpa, qual foi o nome da menina que perguntou, Ale? Deixa eu pegar aqui, foi a Juliana Cavalcante. Então, já diria para a Juliana, o que eu acho desse tema, eu acho sensacional, sensacional. E daí eu já vou até te dar o porquê, porque, gente, se a gente parar para pensar, né, no desenvolvimento humano, e em especial o desenvolvimento cerebral humano, ele se inicia lá no início da gestação. Então, desde o início da gestação até as fases ali de primeira infância, de puberdade, até o início da idade adulta, esse cérebro ele vai estar se formando, né? E o quanto o ambiente não pode estar influenciando no desenvolvimento desse cérebro. Então, por exemplo, para aquelas crianças que, por algum motivo, não são estimuladas, né? A gente sabe hoje que o enriquecimento ambiental, através de diversos estímulos, inclusive estímulos afetivos, dentro aí das suas relações sociais, o quanto isso não é fundamental para o desenvolvimento de um ser humano, e isso vai percorrer na vida daquele indivíduo, assim, é para sempre, porque esses primeiros anos são fundamentais para a formação mesmo desse cérebro, né? E para a formação desse indivíduo. Então, eu já diria para a Juliana que é um belo tema. Eu acho que ele é fundamental. Eu entendo que é um dos a gente precisa olhar para as crianças com um olhar diferente do que era antigamente. Se a gente for ver, Ale, a história da infância dentro da nossa sociedade, ela é recente. Porque antigamente as crianças elas não eram olhadas como crianças, elas eram olhadas como pequenos adultos, né? E daí assim, pode tudo, assiste tudo, participa de tudo, e
esse novo olhar para a criança, em especial o olhar de entender que ela é um ser de direitos, e ela é um ser de direitos integral, como qualquer outra pessoa, e ela tem necessidades especiais, específicas da idade dela, isso é recente, né? Então, eu diria que é um tema de extrema urgência, e a gente precisa, sim, olhar para os ambientes que essas crianças estão inseridas, porque esses ambientes que vão condicionar todo o desenvolvimento infantil. E aí ela pede, né, me dá indicações. E daí a gente na NeuroArc, gente, a gente gosta, sim, de neurociência. Eu já vou passar um livro fantástico de neurociência e desenvolvimento infantil, que é esse aqui, ó, O Cérebro da Criança. Ele é do Dan Siegel e da Tina Payne Brison. Ele é sensacional porque ele é bem didático. Ele dá aqui, inclusive, formas de como você tem que conduzir com a criança, porque, gente, o cérebro da criança ele funciona de forma diferente do cérebro adulto. Então, às vezes, a gente passa um comando para a criança querendo que ela entenda, mas ela ainda não tem cognição suficiente para entender aquele comando que a gente está passando. Então, todo o formato da informação ele precisa ser passado de uma outra forma. E aqui eles passam vários exemplos bem bonitinhos, inclusive ilustrados aqui, ó. É bem, bem didático. Então, esse é um super livro que tem que ser de cabeceira mesmo, não só para quem vai projetar ambientes, mas pais, mães, né, Pri? Ó, esse daqui depois eu já vou separar. Aprendendo com a Gabi. Senti aí. Mas, além disso, né, eu acho que além da gente entender como se desenvolve o cérebro da criança, eu acho que vale a gente tentar entender e ir para outras fontes. E daí eu já separei aqui outros 2 livros. Esse daqui que fala sobre a maternidade, que também vai falar um pouco sobre o desenvolvimento aí socioemocional dos bebês e o quanto eles estão ligados à mãe desde o início da gestação até os primeiros anos de vida, e o quanto essa relação é importante, e o quanto a gente precisa entender que essa relação, Ale, ela passa, inclusive, no sentido de que é o primeiro ambiente daquela criança, né? Qual é o primeiro ambiente de uma criança? É a barriga da mãe. É por onde ela tem todas as informações espaciais, de sensações, é a barriga, né? E vai ser o primeiro lar. Né? Mas aí eu quero te fazer uma pergunta em cima disso aí, depois eu quero voltar umas casinhas para botar uma consideração da Ana. A minha pergunta para ti é o seguinte: a gente sabe que o meio muitas vezes influencia o indivíduo, né? Mas numa relação, Gabi, meio onde a pessoa está inserida com as relações pessoais, de familiares, e mais especificamente com a mãe, né, que a gente sabe que é muito mais forte que qualquer outra coisa, inclusive de nós pais, né? O que pesa mais na formação do indivíduo? O ambiente ou essa relação de afeto com o núcleo familiar? Te pergunto isso porque seguidamente a gente ouve essa afirmação de que o meio influencia, mas ao mesmo tempo a gente vê exemplos dentro de favelas ultraviolentas, comunidades violentas, de pessoas que estão estudando música, que estão estudando teatro, que estão querendo mudar a sua condição de vida, porque se fosse um ambiente, uma regra que determinasse isso daí, essas pessoas nem se importariam com isso daí. O que se sobressai nesses casos, Gabi? Ale, aí por isso que a gente diz que esse tema é tão complexo, né? E a gente precisa entender o contexto de cada pessoa, entendendo que ela é única e que para as pessoas, para diferentes pessoas, a reação dela diante da mesma situação vai ser diferente, tá? A gente não pode ter como regra de que todas as crianças vão reagir da mesma forma para a mesma vida, né? Eu imagino que isso é uma soma de fatores, tá, Lê? É tanto o ambiente influenciando, como as relações que se dão nesse ambiente. Tudo isso está influenciando. É lógico que ter uma pessoa ali, um ponto único, uma luzinha única nesse ambiente que vai despertar, de repente, para uma música e vai se destacar profissionalmente e vai fazer com que todo esse contexto vivido anteriormente seja transcendido através da sua atividade
Enfim, isso acontece, a gente vê acontecendo, né? E o que eu quero pontuar aqui é que não é regra, não é porque a criança passou por um desenvolvimento ali que foi negligenciado nos primeiros anos, que isso vai determinar que aconteça um problema de desenvolvimento, não é regra. Mas hoje, o que as pesquisas já dizem? Que é um composto, então nesse composto a gente tem que ir colocando dentro da panela componentes genéticos, então a genética ela também vai passar ali de geração para geração algum tipo de transtorno que pode ser desenvolvido ao longo da vida ou não. Então tem a genética, e tem o ambiente. E o ambiente que a gente fala, não só o ambiente físico, são as relações que acontecem nesse ambiente, são as experiências que acontecem nesse ambiente, é o estilo de vida que é levado nesse ambiente, então, desde alimentação, né, rotina da vida. Então, todo esse componente você vai colocando dentro de uma panela, e daí você mistura. E o resultado, se aquele tempero é bom ou não, vai depender de cada indivíduo. Meu Deus. Né? Porque a gente, é complexo. É interessante isso que você trouxe, né, Gabi? Porque até no oposto, né, a gente pode ter daqui a pouco crianças sendo criadas, né, e habitando lares muito completos em questão de enriquecimento ambiental, mas se não tiver esse afeto dessa família, muito provavelmente isso pode influenciar também na experiência que elas vão ter e no resultado, no impacto futuro disso, né? Tem uma série que a gente já falou outras vezes, mas é uma série do Netflix que traz muito desses exemplos, que é o começo da vida, e ela fala principalmente dos 3 primeiros anos, né? E o quanto que todos os estímulos, independente, bem como a Gabi falou, mesmo o estímulo físico, ambiental, quanto ambiental no sentido das pessoas, das relações que fazem parte disso, tudo isso está formando aquele indivíduo, né? E tudo isso está impactando na experiência dele. Então, eu acho que a Gabi trouxe várias recomendações de bibliografias aí, porque ela está bem envolvida na área, mas eu lembrei de um dos primeiros livros que eu li, porque eu ia buscar bibliografias em português. É um livro super, super assim, beabá, que se chama Neurociência e Educação, que é do Ramon Kozenga, e ele dá bem assim os primeiros passos relacionando a questão da educação do aprendizado com a questão daí da neurociência. Então dá uma base também para daí a gente poder conectar com a parte dos ambientes físicos. Acho que vale só pontuar, só para finalizar aqui, Ale, e o que as pesquisas nos dizem, né? Que além de ser esse caldo, além do fator genético, por exemplo, para transtornos como transtorno de conduta, hoje já se sabe que ao menos 50% o ambiente está influenciando no desenvolvimento, por exemplo, desse transtorno. Então, a gente às vezes fala, nossa, mas ele não é determinante, né? Não é ele que vai salvar uma vida. Não é, mas ele está no caldo, né? Ele pode sim ser uma ferramenta de auxílio, às vezes até em artifício desse ambiente que vai fazer com que essa criança se sinta mais segura, né? Se sinta mais com um afeto maior, mesmo que ele não ocorra vindo ali dos pais ou dos cuidadores, tá? Mas, em sua maioria, o que a gente vê é que, sim, às vezes ambientes que tem caos, que tem violência, que tem desordem, eles tendem a ser a ter um índice maior do desenvolvimento desse tipo de transtorno. Muito bem. Antes de passar para a próxima pergunta, deixa eu voltar umas casinhas aqui e dar a consideração da nossa querida Ana Lazarotto, dizendo o seguinte, sobre quando a gente falava ali sobre saúde, interessante como as coisas evoluem. Antes o foco era a doença e hoje é a promoção da saúde, diz ela, né? E realmente, né? A gente focava muito na doença. E agora, não. Mariana Lacerda, uma boa pergunta aqui, que também tem curiosidade, viu, Mariana, se está nos ouvindo, muito obrigado. Ela diz, bom dia, vocês saberiam responder o que diferencia a neuroarquitetura de, abre aspas, de uma arquitetura bem feita, uma arquitetura bem pensada? Estou começando a desenvolver meu TCC nessa área
e ter uma resposta de vocês ajudaria muito. Então, Priscila e Gabi, o que diferencia? Porque, de origem, a arquitetura se definiria como simplesmente bem feita. Não poderia se imaginar de outra forma, né? Uma arquitetura mal feita, isso, inclusive, o pessoal de Cal e tal defende que não é arquitetura. Uma arquitetura mal feita não é arquitetura. Mas, enfim, o que diferencia a neuroarquitetura de uma arquitetura bem feita e bem pensada? Ou é a mesma coisa? Amei essa pergunta, sensacional. Aliás, Mariana, que também está fazendo TCC, né? Como é legal ver esses estudantes já ainda em fase de graduação fazendo esse tipo de questionamento, e nos mostra, inclusive, que, primeiro, né? Acho que duas questões. Uma, o quanto ela já está num nível evoluído, né, de entender que isso tinha que ser óbvio e tinha que ser uma arquitetura bem feita. E segundo, no sentido de que muito, quando a gente começa a falar e conceituar bem o que é neurociência aplicada à arquitetura, tem muitas pessoas que às vezes chegam para nós e dizem assim, tá, mas isso eu já fazia há muito tempo, isso eu já faço há muito tempo. E aí eu acho que merece a gente mergulhar um pouquinho mais na definição e entender que sim, que a partir dos nossos aprendizados ao longo da vida, né, a origem da arquitetura é fazer um ambiente que pense no bem-estar da pessoa, e talvez isso a gente pode dizer que é uma arquitetura bem feita, quando as pessoas se sentem bem ali, né, estão saudáveis e estão prosperando naquele ambiente, pode ser uma arquitetura bem feita, depende também o que é arquitetura bem feita para cada um, né? Mas o que a gente traz, e como principal ponto de definição, é que a neurociência aplicada à arquitetura, ela consegue nos responder por que a pessoa se sente bem, então por que essa arquitetura bem feita seria o ideal. Esse é o grande ponto, e isso é muito recente, essas respostas dos porquês das coisas. Por que uma luz faz a gente se sentir mais um aconchego melhor ou não? Por que um som, uma música faz a gente se emocionar? Por que uma cor pode despertar algum estado de mais ânimo? Então, isso só está acontecendo, essas explicações só estão vindo porque a neurociência conseguiu evoluir a um ponto, a tecnologia evoluiu que nos permitiu enxergar o cérebro em funcionamento para a gente relacionar esses estudos com várias áreas, entre elas a arquitetura e o design. Então, a partir dos anos 90, isso começou a acontecer. Não quer dizer que antes a gente não pensava em fazer uma arquitetura bem feita, nem pensando no bem-estar das pessoas, né? Então, acho que essa é a grande diferença. A neurociência aplicada à arquitetura, popularmente conhecida como neuroarquitetura, ela chega agora num patamar para justificar algumas coisas que às vezes, intuitivamente a gente já fazia, ou a partir da nossa experiência a gente já fazia, né? Ou a partir da forma como foi falado para a gente fazer, a gente fazia. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Eu concordo que seria uma arquitetura óbvia e deveria ser feita por todo mundo. Só eu acho que vale a gente entender bem o que é esse bem feito. Hoje, o bem feito pode ser uma arquitetura baseada em evidências científicas, né? E que daí nos coloca num outro nível de projeto, onde a gente tem mais uma assertividade maior nesse bem-estar das pessoas. Muito bem. Vamos para a última pergunta, antes da minha pergunta. Gabi, eu Vai ter? Fico preocupado. Vai ter. Vai ficar. Eu não sei se eu vou deixar vocês responderem, ou fica para o próximo programa, ou vai para a Terra do Nunca, sei lá. Tá? Pergunta da Luciana Fidelis. Gostaria de utilizar estratégias do design biofílico para o projeto de um centro de apoio a crianças e adolescentes. Vocês podem me ajudar com referências e dicas? Bom, vai trazer de novo o tema da criança. Vai lá, Gabi. Eu vou ficar aqui. Olha, Ale, separa 1 hora de programa para a gente falar sobre esse tema. Eu vou ser bem rápida, tá? Mas fala porque a Priscila está ali interessadíssima em saber. Eu tô. Não, hoje a gente já tem, né, também evidências que demonstram a necessidade, de todos os seres humanos de estarmos em contato com a natureza, né? E quando a gente fala em design biofílico, biofilia quer dizer amor à vida. Então, tudo que é vida
tem que estar sendo composta nesse ambiente, inclusive nós somos vida, né? Então não é trazer uma plantinha e colocar uma plantinha e falar que está fazendo design biofílico, mas é pensar numa natureza muito mais ampla, muito mais completa. E além dessas pesquisas que já demonstram a nossa necessidade desse contato com a natureza, em especial com relação às crianças, né? Hoje, inclusive, se fala muito sobre o transtorno de déficit de natureza, o quanto isso está influenciando ali no bem-estar e na saúde mental das crianças. A pandemia deu um boom nisso e hoje muitas coisas já estão saindo com relação a isso. E a Pri falou, né, do Netflix, do Começo da Vida. A gente tinha falado do documentário Começo da Vida 1 e o Começo da Vida 2 eu super indico porque ele é totalmente voltado para a questão da relação criança-natureza. E o quanto ela é fundamental para o desenvolvimento desses seres humaninhos aí, né? Então, eu já diria logo de cara, assiste, além do Começo da Vida 1, porque é fundamental, assiste o 2, porque ele está totalmente voltado à questão da natureza. E eu só separei aqui, tem um livro bem legal que ele traz cases de projetos que foram feitos com design biofílico, que é esse aqui, ó, Creating Biophilic Buildings. E ele é legal porque, ele traz várias tipologias de projeto e uma delas é uma escola. E daí ele vai trazendo várias questões que o design biofílico precisa contemplar, mas eu diria aqui que uma das grandes viradas de chave, talvez, para esses ambientes destinados a crianças e adolescentes é relembrar o que a criança faz bem, né? Então, como eu disse ali no início do programa, a criança ela vive o momento no seu estado presente, em sua totalidade, ela tem uma curiosidade muito grande, então ela é uma exploradora nata. Então, buscar isso no projeto, com que ela explore, e se de repente ela puder explorar ambientes naturais, melhor ainda, né? A gente sabe que criança com um graveto na mão é mágica, ela faz tudo. Miguel pegava uma folhinha, ele colocava assim no graveto e saía empinando pipa, era a pipa dele. Então, o quanto a criatividade pode estar atrelada a elementos naturais para exploração e para criatividade. Finalizaria falando isso, Ale. Senão vou ficar aqui falando o resto do dia. Vai ficar falando o resto do dia. Vai ficar. Ó, o que diz a Ana, muito bom, Ana. Ela disse que vocês vão lançar o NeuroArc Academy Kids. Eu tô. Amei! Aí a Ana, que é psicóloga, ela tem que estar junto nisso. Muito bem, Priscila e Gabi. Olha só, eu vou fazer uma pergunta. Não vai ser muito rápida, mas contextualizar para ser rápida. E não vou deixar vocês responderem. Não vou deixar. Vocês fiquem pensando. Eu sei que vocês vão se coçar para responder, mas eu não vou deixar. Quem está nos ouvindo pode mandar mensagem para o WhatsApp aqui, 982119741, dizendo o que acha dessa minha colocação, porque depois eu vou passar para a Priscila e para a Gabi, porque se eu deixar elas falar, a gente vai até o meio-dia aí. Vamos lá. É bomba, hein? Pergunta capciosa. É a seguinte, a arquitetura se divide em vários segmentos, né? Arquitetura residencial, arquitetura predial, arquitetura hospitalar, arquitetura comercial, enfim, várias vertentes. Em todas elas a gente pode aplicar a neurociência na arquitetura, né? A neuroarquitetura. Correto? Estou correto? Sim. Muito bem. A arquitetura deve ser a promoção do bem-estar das pessoas. Estou correto? Sim. Ok. Quando uma arquitetura comercial, um determinado lugar lá, contrata um profissional para fazer uso da neuroarquitetura, né? Que, na sua base, é o conhecimento das reações e dos sentimentos humanos, enfim. Para fazer com que as pessoas não fiquem por muito tempo dentro do seu local, por exemplo, uma lanchonete, e que se use elementos para que a pessoa se sinta desconfortável lá para se ter uma rotatividade, né? Que se sinta mal acomodada, que se sinta uma luz ruim, muito clara, que tu vai fazer o teu lanche, tu quer sair dali, mas porque tu está incomodado.
Isso é uma boa arquitetura? É para responder? Não, é claro que não é para responder. Mas eu disse que vocês não vão responder. É para responder? É claro que não. Então vamos ouvir os ouvintes primeiro aí nas mensagens. É uma pergunta que eu mando para os ouvintes. É uma boa arquitetura? Muito boa pergunta, gente. Tu está sendo contratado para cumprir uma situação ali específica, que a gente sabe que acontece isso daí. Sim. Ninguém que vai ter um negócio que dependa de rotatividade vai botar uma coisa super confortável, com musiquinha legal. Não, ele vai querer gritaria, vai querer desconforto para o senhor chegar lá, comer, gastar e ir embora para dar lugar para outra. Se tu cumpre com essas funções, com essas premissas aí, dentro do trabalho arquiteto, tu está fazendo uma boa arquitetura, atendendo o teu cliente, ou tu estás fazendo uma má arquitetura deixando as pessoas desconfortáveis? Priscila Bem, que é a mamãe do ano, que cada vez mais tem se interessado por assuntos que envolvem as criancinhas. Muito obrigado, grande abraço. Gabi Sartori, a nossa correspondente internacional, que abdicou da carreira internacional para trabalhar com neuroarquitetura. Um grande beijo e até a semana que vem. Não, né? Semana que vem vocês estão de folga, né? Vão pular carnaval, né? Beleza. Então, valeu, Gabi. Obrigada, gente. Beijo. Valeu. Gabi Sartori e Priscila Benck, da NeuroArc Academy, mais uma edição do programa Neuro na Arquitetura. E você, hein, que acha dessa pergunta? É uma boa arquitetura ou não é uma boa arquitetura? Está a serviço de uma situação onde cause desconforto aos clientes, às pessoas? Responde aí no nosso WhatsApp, 51982119741. Agora 10h07. Eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Você fica agora com a nossa programação automática aqui em radioarquitetura.com.br.